A língua materna é viva e se modifica através dos seus falantes. Isso já é de conhecimento de vocês. Dito isso, dentro desta língua que se fala todo dia, surgem alguns fenômenos que vão transformando o falar. No vídeo de hoje eu trago alguns fenômenos da língua portuguesa que eu tenho coletado no decorrer desses anos. Conhecimento é a única coisa que ninguém nos tira. O primeiro desses fenômenos que eu trago no vídeo de hoje é o haver e o haver. O verbo haver, escrito em H, ele não é utilizado, por exemplo, em expressões como haver navios. Isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. E eu percebo que as pessoas têm utilizado, em vez de haver separado, utiliza-se o verbo haver. Outro fenômeno que é bastante comum é a confusão de mais com mas. Mas, preposição que indica uma contrariedade. Já o mais com i, ele é uma conjunção de acréscimo. Isso mais isso, usado para indicar acréscimo na oração, diferente do mas, que indica contradição. E esses que eu tenho trazido aqui no início do vídeo, eles não são fenômenos que surgiram, exceto o haver. O restante, eles são mais confusões que as pessoas criam com a ortografia do que com um fenômeno linguístico que surgiu mesmo. Mas o intuito desse vídeo é mostrar esses fenômenos que são mais comuns, que já existiam ou que estão surgindo agora. O traz e o traz com Z, o verbo traz, trazer. Até fica a dica para você que faz essa confusão, é só pensar que traz com Z é do trazer, do verbo sempre com Z. Já o traz com acento agudo e S, ele indica atrás. Então, para você tirar essa confusão, é só lembrar que o traz com S vem do atrás e o traz com Z vem do verbo trazer, que é sempre com Z. Outra confusão é o mal e o mal, com L e com U. Esse é muito comum a gente ver essa confusão. Mal ao contrário de bom e mal ao contrário de bem. É só lembrar do mal-estar. Aquela condição que a gente tem é uma condição de doença. Mal-estar. Mal com L, contrário de bem. Eu estou bem hoje, não estou me sentindo mal. Já o mal, contrário de bom, você vai lembrar do lobo mal, vai ser com U, contrário de bom. O próximo fenômeno, esse sim é um fenômeno que surgiu, eu já tinha visto de outra forma, que é desde o ou desde a. Eu já tinha visto desdo, a contração do desde mais o. E ultimamente eu tenho visto muito o desdo, tudo junto, desdo ou desdá. Adiante. Esse, pasmem, eu vi em um aplicativo de leitura. Ele está errado. Errado assim, gramaticalmente está errado. Eu não sei de onde veio essa confusão, mas
curioso ver que foi de um aplicativo de leitura, que a gente espera que a gramática da língua esteja correta. Porém, nesse aplicativo, eles separaram adiante e ainda colocaram uma crase no A, então ficou adiante. E no contexto em que estava, não cabia essa palavra. Mas para você lembrar que esse fenômeno não está certo, quando você estiver se referindo a levar algo adiante, a levar alguma coisa para frente, você lembra do espanhol, que adiante é adelante, é uma palavra só toda junta. Um que eu achei muito interessante, eu percebi que não foi um erro, eu percebi que este erro ele não foi proposital, porque às vezes as pessoas escrevem os erros que são propositais, até eu faço isso, vai postar um story, alguma coisa mais coloquial e fazem os erros propositais. Eu tenho visto o fenômeno até que enfim, em vez de até que enfim, porque é a forma que a gente fala, percebe? Até que enfim, a gente não fala até que enfim, até que enfim. A mesma coisa o conforme. Conforme é um adjunto adverbial que indica conformidade, ou uma conjunção que indica conformidade. Ela é escrita toda junta, conforme, é uma palavra só. Porém, eu vi o fenômeno conforme, separado, a palavra separada. Até teve gente que falou, é com fome, né? Porque se a gente for ler rápido, esse daí eu achei o máximo, assim, porque ninguém vai pensar em escrever conforme uma conjunção separada, né? Ela é uma coisa só. E essa pessoa não, ela escreveu separado. Outro engano bastante comum que eu tenho visto, mas esse também eu vi, foi um professor que falou isso em uma aula, no meio de uma aula, e eu gravei e trouxe aqui, que é confundir a humildade com umidade. E aí tem gente que vai colocar umidade com H. E esse também é um fenômeno que eu vi e foi, sabe aqueles avisos que vem da Defesa Civil que vai ter, sei lá, vai ter uma chuva muito forte e aí a Defesa Civil avisa pelo celular. Ou então na previsão do tempo, no aplicativo lá do celular, que daí tem umidade do ar em tantos %. E acredita, gente, que essa umidade colocaram com H e não tem H. Esse é um erro grave de ortografia. Um órgão competente que deveria utilizar a linguagem normativa, que deve utilizar a linguagem formal, portanto a gramática normativa, não deveria cometer erros assim. O que tem H é humildade, de ser humilde. Perca e perda, né? O clássico e que tem sido assim, todo mundo falando. Como que a gente vai lembrar? O perca com C é sempre utilizado quando a gente tem a partícula que. Então lembra do som, sabe? Perca. Sempre como que. O que eu perca. Não existe a perca. Sofri uma perca muito grande. Uma perda. Certo? O substantivo que a gente utiliza é perda, com D. Perca somente quando a gente utiliza a palavra que. Que eu perca, que ele perca. Mas essa é uma das confusões mais comuns, até professores, nas aulas da faculdade eu via as pessoas falando assim,
Outro fenômeno que eu tenho visto é o de repente. Na verdade, esse eu tenho visto desde sempre. Também é bem comum, as pessoas não sabem se esse de repente é tudo junto ou ele é separado. Então eu já falo pra vocês aqui que ele é separado, não existe de repente tudo junto. É só você lembrar de num repente. Este repente, o que significa esse repente? Para ficar fácil, a gente vai pensar em de sopetão. Se a gente trocar este repente por sopetão, de sopetão, tropecei na calçada. Então esses são alguns dos fenômenos que eu fui coletando ao longo do tempo. Vocês veem que alguns são bastante comuns, mas outros eu tenho visto, tem surgido, às vezes apenas uma única vez eu vi alguém falar assim, achei interessante e trouxe aqui para o nosso universo. Esses são só alguns exemplos, mas se vocês quiserem conferir mais, nos destaques do meu Instagram profissional, que eu vou deixar aqui do lado para vocês seguirem, eu tenho um destaque nos stories que eu sempre trago esses fenômenos. Lá tem outros diferentes dos que eu falei aqui também. O meu objetivo de trazer esses fenômenos não é menosprezar ninguém que os fala diferente e nem mesmo corrigir, porque como eu falei, eu sempre vou falar isso. Eu sou sociolinguista e eu entendo dentro da sociolinguística que a língua ela se transforma através dos falantes, ela se transforma através desses fenômenos. Então, se a gente começar a utilizar o haver ao invés de o haver nas nossas formulações diárias, da nossa comunicação diária, ou seja, isso um dia vai ser a normatividade, isso vai reger as normas da nossa língua, da gramática da nossa língua, não sei, talvez sim, talvez não, depende do tanto que a gente começar a utilizar isso, depende do tanto que outros países que falam a língua portuguesa, não necessariamente a brasileira, mas a língua portuguesa, que é a nossa gramática. Se outras pessoas começarem a utilizar, isso pode virar norma. É assim que funciona a criação de normas da língua portuguesa. E é por isso que a gente não pode corrigir quem fala errado, a gente não pode corrigir quem escreve errado em um ambiente coloquial. Formal é outra coisa, no formal já estão estabelecidas as regras ali e a gente precisa seguir essas regras estabelecidas. Mas isso é todo um processo para acontecer, essas regras. Enquanto elas não existem, dentro da linguagem coloquial, a gente utiliza. E não é errado falar assim. Não é errado escrever assim, dentro do coloquial. Porque é isso que faz a nossa língua existir. É isso que faz a língua portuguesa existir e continuar existindo. Para ela não morrer igual o latim, ou seja, para não cair em desuso, ninguém mais saber falar, e nem dentro da coloquialidade, nem dentro da formalidade. Porque foi o que aconteceu com o latim. O latim eles quiseram normatizar tantas coisas que foi caindo em desuso. E aí do latim surgiram muitas línguas latinas. A língua portuguesa é uma, mas a gente tem o espanhol, a gente tem o italiano, a gente tem muitas outras línguas também que são latinas e que derivaram do latim que morreu, ou seja, as pessoas começaram a utilizar e misturar o latim com outras influências e isso foi gerando novas línguas, porque as pessoas foram falando, foi se concretizando essa fala, todo mundo começando a usar essa fala, e da fala é que vem a gramática.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido uma curiosidade muito bacana. Continuem me seguindo lá no meu Instagram, que é o Portwright Raquel, é o meu Instagram profissional, que eu trago esses fenômenos linguísticos e também outras curiosidades e particularidades da língua portuguesa, da gramática, das análise sintática, morfológica. Tchau e até o próximo vídeo!